Receba o Espírito Santo e ore em língua. Olá, paz e graça, meus irmãos. Hoje estarei compartilhando mais uma experiência com os irmãos. Peço que os irmãos compartilhem, se inscrevam no canal para receber notificações de novos sonhos, visões e experiências. Deus abençoe. Paz e graça, tudo bem? Eu quero hoje trazer aqui um tema bem interessante para a gente estar conversando, né? Nós sabemos que Jesus prometeu que nos últimos dias ele derramaria sobre o teu espírito, sobre toda a carne. Quero até iniciar esse vídeo lendo um texto ao qual o Senhor ele me ministra muito para falar sobre esse texto, né? Que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 16, diz assim: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Isso aqui é muito forte, né? E esses dias, irmãos, né? Esses dias que nós estamos vivendo, eu creio muito. O Senhor ele tem me visitado bastante através de sonhos, de visão. E uma coisa interessante, trazendo aqui também para essa palavra aqui, ressaltando alguns pontos, né? E nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, né? E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Quero ressaltar isso, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, irmãos. Eu tenho um filho, ele tem 4 anos de idade. E eu aprendi, né? Eu sigo o pastor Hernandes Santos e constantemente eu vejo ele falar sobre avivamento. Aprendi muito com ele, homem de Deus. E ele fala muito sobre a questão do avivamento, ele fala muito nas pregações dele. Acontece, na verdade, criança falando em línguas, criança de 3, 4 anos falando em línguas, sendo batizada com o Espírito Santo. Essa é a verdadeira igreja, esse é o futuro dos nossos filhos, né? E eu passei, através disso, óbvio também que a palavra diz também, né? E o Senhor me ministrou sobre isso. E eu passei a profetizar sobre a vida do meu filho também. O Senhor ele me dá muitos sonhos, me dá muita visão assim, espiritual. Praticamente todas as noites o Senhor me visita com visão, com sonhos, né? Diversas direções o Senhor me passa. E eu comecei a falar com Deus, a declarar isso, né? Esse versículo aqui que eu compartilhei com os irmãos, todos os dias, Deus, está escrito que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e do meu espírito derramarei sobre os meus servos. E eu comecei a profetizar sobre a vida do meu filho, e ele começou a sonhar, a receber sonhos proféticos. Ainda não foi, né, batizado com o Espírito Santo, mas eu estou orando todos os dias e declarando a palavra, né? É isso que eu queria falar para os irmãos, que nós precisamos declarar a palavra nesse tempo. Declarar a palavra, declarar que nenhuma ferramenta preparada prosperará contra nós, contra a nossa família, contra os nossos filhos. Nós sabemos, irmãos, nós vivemos em um mundo espiritualmente muito decaído, né, de muita coisa ruim acontecendo, mas nós temos a palavra. A Bíblia diz em Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? E que nós possamos verdadeiramente estar seguros em Deus, declarar isso sobre a vida dos nossos filhos, profetizar, irmãos, profetizar, porque esse é o futuro dos nossos filhos, né? Ser cheio do Espírito Santo, que eles profetizem, que eles tenham sonhos proféticos, que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Eu vou soltar um trechinho aqui também de um vídeo do Hernani para que a gente possa assistir junto, que eu achei muito interessante. Eu acho que esse trechinho dessa pregação dele, eu acho que expressa bem o que eu estou querendo falar para os irmãos. Já li aqui o texto, né, que está lá em Joel também, mas eu li aqui Atos, mas eu acho que esse trechinho do Hernani, eu acho que vai expressar bem. Na verdade eu vou soltar aqui 2 trechos. Um trecho é de uma pregação dele no Japão, que ele fala justamente sobre isso.
E outro trecho é uma pregação que ele ministra na Igreja Batista do Lagoinha. Eu vou deixar o link, tá? Das pregações, que vai direto pro canal dele. Eu não quero aqui, irmãos, curtida, like, eu não ligo para isso. O que eu quero é apregoar esse tempo que está sobre as nossas vidas, tempo de avivamento, tempo de receber visão, tempo de ser visitado, tempo de ver manifestação do poder de Deus, né? Como eu tenho vivido isso nesse tempo, tem sido um tempo de muita visitação, de muita manifestação da parte do Senhor, que às vezes eu até declaro a Deus, eu falo como Pedro falou, né, irmãos? Pedro, Jesus se aproxima dele e ele fala: afasta-se de mim, porque eu sou homem pecador, eu sou homem falho. Mas o Senhor tem me ministrado muito que é o tempo da igreja viver isso. É o tempo de avivamento, é o tempo de manifestação do poder de Deus. É o tempo, irmãos, de andar no nível de profundidade, nível de experiência, nível de visitação, não só para nós, mas também para nossa família, né? E eu vou deixar aqui, eu vou soltar aqui, a gente vai assistir junto esse trechinho do vídeo do Hernani, que eu achei muito interessante. A gente está assistindo. Ele não disse que nos últimos dias os seus filhos seriam drogados. Ele não disse que seus filhos seriam viciados. Ele não disse que seus filhos teriam crise de ansiedade. Ele não disse que eles seriam futuros deprimidos e tomariam remédios para ansiedade. Ele disse: seus filhos serão profetas. Eles serão profetas. Eles irão ressuscitar os mortos. O diabo não ganhou uma geração. A nossa geração não está perdida. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens profetizarão. Os irmãos viram justamente esse trecho que eu compartilhei aqui da palavra, né, com os irmãos. Vou até colocar aqui para a gente ler de novo. É justamente isso, irmãos, sabe? É justamente isso que eu mostrei para os irmãos aqui, ó. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Então esse é o tempo de declarar, irmãos, assim como eu tenho feito, o que eu tenho pregado aqui, o que eu tenho falado, eu tenho vivido, eu tenho feito isso todos os dias. Eu tenho colocado a mão sobre os meus filhos e falado: Senhor, está escrito que nos últimos dias os nossos filhos profetizarão, nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito, e começa pelo meu filho. Eu tenho declarado isso. Eu quero incentivar você que tem filho, declarar sobre a sua vida, usar a palavra, né, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, porque esse é o tempo da igreja se levantar e profetizar a palavra nesses últimos dias, meus irmãos. Eu quero soltar aqui outro trechinho também de uma pregação para que a gente possa assistir junto, bem no finalzinho. Lembrando, eu vou deixar essas pregações, esses trechos que eu coloquei, tudo na descrição. Se você quiser assistir ela por inteiro, na íntegra, pode assistir, tá? Eu vou deixar aqui o outro trechinho para os irmãos ver. Já está até aqui no canal da Lagoinha, lá do Rio. Eu vou colocar aqui para a gente assistir o finalzinho dessa pregação junto. Olhem bem, irmãos, o que acontece. Pessoas, na verdade criança, sendo batizada com o Espírito Santo. Criança impactada com o Espírito Santo. Irmão, criança é inocente. Criança não tem fingimento. Criança é pura. E a gente vê aqui nessa pregação isso acontecendo, né? É um sinal muito maravilhoso da parte de Deus, sinalizando o tempo que nós estamos, né? O tempo de avivamento, o tempo de derramar do Espírito. E nós precisamos aproveitar esse momento. Olha que lindo isso, irmãos. Olha que lindo. Eu vou soltar aqui pra gente assistir junto. A minha filha tinha 6 anos de idade. Saiu 3 da manhã, foi ao banheiro e não voltou. Fomos atrás. Lá tinha um corpinho no chão, cheia do Espírito Santo. Eu peguei aquele corpinho. Ela continuou. Levei para a cama e cobri. Ela continuou pelo resto da noite. Ainda essa semana, a minha nora colocou isso numa das redes sociais do nosso ministério. A menininha de 3 anos, não, quase 3 anos. Talvez alguém viu isso.
Eu estava pregando no Peru. Uma menina de 4 anos saiu lá do meio e parou aqui onde eu estava e começou, rabalabalá. Deixa eu te falar, a promessa não é que seus filhos seriam drogados, não é que seus filhos seriam viciados, é que seus filhos seriam profetas. Lá na igreja que eu sou pastor, tem aproximadamente 3 crianças que ganharam a família inteira. A menina de 4 anos parou e começou a profetizar. Eu esperei alguém vir e interpretar, ninguém veio. Não me veio interpretação, eu fiquei calado. De repente um russo enorme veio e parou na minha frente. Eu fui falar inglês com ele, ele disse, não fala inglês. Fui falar em espanhol, a esposa dele, peruana, disse, não fala em espanhol. Não fala inglês, não fala espanhol. Falei, como é que você fala com ele? Ele disse, eu falo russo. O que seu marido quer? Ele quer aceitar Jesus. Falei, tá, tudo bem, mas ele entendeu o que eu preguei? Ela disse, nada. Então como ele quer aceitar Jesus? Ela disse, porque tudo que você está pregando, essa menina está falando em russo para ele. Essa pequenininha. Oh, sabe o que você está sentindo? O fogo de Deus veio sobre você. Isso disparou o coração e veio embaixo. Receba o fogo do Espírito. Receba o fogo do Espírito. Receba o fogo do Espírito agora. Oh. Vai vir um desespero em nossos corações pela presença maravilhosa do Espírito Santo. Ore em línguas. Charalabalabalabás, sandorroco terecalabás. Ere calabás. Beba desse rio, receba esse fogo. Isso que dá essa vontade de chorar. Isso só receba o Espírito Santo. Espírito Santo, precioso Espírito Santo, precioso Espírito Santo. A coisa mais linda que eu gosto é uma criança orando em línguas. Se cumpre literalmente Joel 2, que vossos filhos profetizam. Receba o Espírito Santo e ore em línguas.